Está havendo, embora lenta, porém está havendo uma recuperação da renda do trabalhador. A gente está com menos de 7% de desemprego formal. A gente sabe que a informalidade é grande, que o desalento ainda é grande, a gente sabe que a carga horária trabalhada pelo trabalhador ainda é insuficiente, mas o desemprego formal está abaixo dos 7%, 6,8%, e há sim uma recuperação da renda. O reflexo disso é a melhora no setor de serviços, que está impactando positivamente o PIB no Brasil. O PIB surpreende, cresce 1,4%, superando as expectativas de mercado. Então vamos falar de várias coisas sobre isso. Primeiro, as expectativas de mercado. Falhando sempre miseravelmente. Gente, mais de 70 entidades, bancos e especialistas foram consultados pelo mercado meses atrás e apontaram um crescimento previsto para esse trimestre de 0,9%. O crescimento foi de 1,4%. Caramba, isso é um erro de 45%. Não é um erro pequeno, não é um erro sutil, é um erro grosseiro. E quando a gente coloca em perspectiva, a gente percebe que o mercado vem errando grosseiramente suas previsões a respeito da economia brasileira. E isso é parte do método da grande mídia para condicionar e assim produzir profecias autorrealizáveis. Porque esse dado do PIB, ele não é só bom numericamente, ele é qualitativamente bom. Eu vou falar que, inclusive, também me surpreende. Eu imaginava uma desaceleração da nossa economia esse ano com os efeitos mais rigorosos do arcabouço fiscal. Acontece que isso ainda não está sendo sentido, o governo continua com um bom volume de gastos e mesmo com juros altos, mesmo com os contingenciamentos, a nossa economia vem dando bons sinais. Eu anotei aqui alguns dados para a gente comentar a respeito do PIB. O primeiro dado é que o Brasil foi o segundo país que mais cresceu no mundo nesse trimestre, ficando atrás apenas do Peru, que cresceu 2,4%. Ou seja, o Brasil teve um crescimento invejável, gente, na conjuntura global. O Brasil cresceu mais que a China, cresceu mais que a Índia. O Brasil apresentou, sim, um crescimento bastante vigoroso. E um outro detalhe importante é que esse crescimento do Brasil, ele vem com uma construção civil crescendo 3,5% e a indústria crescendo 1,8%. Aliás, a capacidade instalada da indústria está no auge da sua ocupação. Isso é muito bom por um lado, por outro lado, a gente lembra que é necessário a ampliação do investimento, porque senão a gente pode começar a ter alguns gargalos estruturais atingidos, provocando a inflação. Então nós temos que destacar nesse PIB a atuação do setor de serviços e do setor da indústria de transformação, como os grandes responsáveis por esse crescimento. Porque vejam, o agro, que eles dizem que carrega a nossa economia nas costas, teve uma retração no período de 2,3%. E as commodities, que muito se atribui também à sorte do Lula, né, no plano externo, para ver o crescimento da economia, também tiveram uma queda de 4,4%. Mesmo assim, a nossa economia apresenta, em relação ao trimestre mesmo que esse do ano passado, um crescimento de 3,3%. Vejam aí, gente, a composição do nosso produto. Percebam que o nosso produto, ele é fortemente, majoritariamente impactado pelo setor de serviços, sendo a agropecuária responsável por 8% da composição do nosso PIB. Então a gente está produzindo farelo de soja para ser exportado a fim de servir de matéria-prima para a fabricação de ração que vai engordar os porcos que estão engordando lá na China. E ainda por cima não pagam imposto de nada. O que de fato faz a nossa economia crescer é o crescimento do setor de serviços. E esse cresce por causa de um outro dado importante da nossa economia. Está havendo, embora lenta, porém está havendo uma recuperação da renda do trabalhador. A gente está com menos de 7% de desemprego formal. A gente sabe que a informalidade é grande, que o desalento ainda é grande, a gente sabe que
a carga horária trabalhada pelo trabalhador ainda é insuficiente, mas o desemprego formal está abaixo dos 7%, 6,8%, e há sim uma recuperação da renda. O reflexo disso é a melhora no setor de serviços, que está impactando positivamente o PIB no Brasil. E é lógico que a mídia, ao invés de colocar isso em perspectiva, ao invés de comemorar, por exemplo, que a gente teve um aumento no trimestre de 2,1% na formação bruta de capital fixo, ou seja, a indústria que está perto da sua capacidade máxima instalada já está preparando mais investimento para ampliar a oferta. Então, formação bruta de capital fixo significa ampliação da oferta. A gente tinha que pensar nessas coisas em perspectiva, ampliação da oferta, atenção para o setor de serviços, para o nível de emprego, para as obras de infraestrutura. Não. A mídia está aí fazendo essa pressão para que a gente freie o crescimento da nossa economia. Quer dizer, o Brasil é um país impossibilitado de crescer, na perspectiva dos nossos jornalões, que são aí, né, os porta-vozes da grande burguesia nacional. Sempre que o Brasil cresce um pouquinho, a gente vai ter esse tipo de postura, né, da mídia. Poxa, era pra gente estar sendo comemorado. Eu vi na televisão nessa semana, gente, uma notícia boa, como a notícia do PIB, né? O Brasil foi o segundo país que mais cresceu no mundo, vem crescendo, com uma inflação dentro da meta, com um desemprego baixo, com recuperação da renda, com aceleração da atividade industrial, do setor de serviços, e a mídia divulgou isso como se isso fosse uma notícia ruim. É nesse nível que as coisas estão. Veja, eu sou um crítico da política do Haddad, mas eu não vou noticiar isso como uma notícia ruim, porque não é ruim. Não é ruim. Eu acho que o Brasil poderia estar crescendo muito mais se nós não tivéssemos com uma política de juros fora do lugar e se nós estivéssemos autorizados a investir. Eu acho que a gente ainda está contratando uma crise ali para frente, mas por causa da dificuldade de ampliar os gastos do governo. Hoje o debate na nossa mídia de massa é a revisão do arcabouço fiscal, que segundo a mídia é frouxo demais e permite gastos demais. Então vejam, hoje o discurso já está convergindo para a construção de um novo arcabouço que impeça o Brasil de crescer o pouco que está crescendo. É essa a discussão que está no momento. A discussão não é sobre como manter um crescimento como esse de maneira sustentada. A discussão é como impedir o crescimento do Brasil. Essa é essa mídia que a gente tem, porta-voz da burguesia, que se comporta como capacho de uma burguesia que não tem interesse no desenvolvimento do nosso mercado interno, que é uma burguesia que ainda tem uma cabeça de colônia, porque nunca superou as relações de exploração, as relações de metrópole e colônia, porque se beneficia disso e quer impedir que o Brasil não dependa mais dessa lógica.